Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Estamos começando mais um super curso gratuito, Recheios de Sucesso, tá? Esse é um super lançamento, a gente ainda não havia liberado este curso, a gente estava fazendo ele, tá? Muitas pessoas pediam para mim fazer um curso voltado só para recheio, porque tem dificuldade no ponto, porque tem dificuldade de combinação, porque tem dificuldade nos mousses. Então, podem ficar tranquilas daqui para frente que vocês não vão mais ter problemas com recheios, tá? Porque às vezes a pessoa sabe fazer um bolo maravilhoso, sabe fazer uma decoração maravilhosa, mas não sabe fazer um recheio no ponto certo. E um recheio com ponto errado, vocês sabem, ele compromete muito o bolo. Pode desmoronar, pode quebrar, pode rachar. Inúmeros desastres podem acontecer quando o recheio não está no ponto correto, ok? Então, hoje eu vou começar então o nosso curso gratuito com o recheio base, tá? Qual é o recheio base? Eu vou ensinar aqui para vocês a base para qualquer recheio que vai no fogo, tá, gente? Essa é a base para qualquer recheio. Leite condensado e creme de leite. A partir daqui, desses dois ingredientes, desta base, vocês podem criar o recheio no sabor que vocês quiserem. E eu vou mostrar isso para vocês nessa aula de hoje, tá? Então, esse vai ser o único recheio que eu vou ensinar vocês neste curso que a gente vai levar ao fogo, tá? Os outros dois recheios que eu vou ensinar nas próximas videoaulas são recheios feitos na batedeira, que vocês me pediram muito também, tá? Então, não perde, que na próxima videoaula tem o melhor recheio do mundo, que é o meu recheio preferido da vida, que é o recheio de alpino. Incrível, maravilhoso. E depois a gente vai ter na outra videoaula, na última videoaula, o recheio de Oreo, feito na batedeira. Também maravilhoso. Um espetáculo, os dois são. Mas o da próxima videoaula de alpino é o meu preferido, tá, gente? Então vocês têm que ter esse recheio no cardápio de vocês, tá? Esses três, na verdade, começamos pela base, depois passamos para o recheio de alpino e depois para o recheio de Oreo, tá? Bom, gente, os ingredientes para um recheio base, para a base de qualquer recheio, como eu falei para vocês, é leite condensado e creme de leite. Então, a gente vai colocar aqui na minha panela, uma panela de fundo bem grossinho, tá? A minha panela é da marca Cava. A gente recebe inúmeras perguntas perguntando, né? Qual é a marca da panela da Mahara? Marca Cava. E a minha espátula com ponta de silicone, que eu acho fundamental para que você tenha um resultado bom no recheio, sem pelotinha, sem queimados no fundo, lisinho. Então, super indico, tá? Essa daqui é da marca Mor, mas tem diversas marcas dessas espátulas, tá, gente? Mas comprem, não custa muito e é um investimento que super vale a pena, tá? Para o trabalho de vocês. Vamos colocar aqui, então, leite condensado. Hoje eu tô fazendo uma receita de recheio dupla. O que é uma receita de recheio dupla? 2 leite condensado para 2 creme de leite, tá, gente? Sempre façam assim, 1 para 1. Para cada leite condensado, 1 creme de leite, tá? Então, coloquei um leite condensado, vou colocar o outro. Eu tô utilizando marca Moça, da Nestlé, mas você pode utilizar o leite condensado da marca da sua preferência, como eu sempre falo, tá? Eu gosto também muito da marca Itambé, também um leite condensado bom, consistente, clarinho, bonito, também dá uma ótima textura nos recheios, tá? Então, vamos aqui colocando. Coloquei 2 leite condensado. E vou colocar 2 creme de leite, tá? Já tá aqui, porque eu quis adiantar o processo, mas a marca que eu tô usando de creme de leite dessa semana é Italac, tá, gente? Mas pode utilizar Nestlé, pode utilizar Piracanjuba, que eu adoro. Quem me conhece, me segue, sabe que eu gosto muito também, porque ele é mais firminho, né? É mais grossinho. Coloquei. Gente, e aqui, inacreditavelmente, já temos a base do nosso recheio, que é um brigadeiro branco, tá? A partir daqui, você vai criar
o recheio no sabor que você quiser, tá? Agora a gente vai levar ao fogo. Se você, eu tenho que dar essa dica que é importante, se você for fazer o seu recheio base numa panela mais fininha do que essa minha é bem grossa, você vai acrescentar uma colher de sopa de manteiga, tá? Ai, Mahara, não tenho manteiga, pode ser margarina? Pode, mas o ideal é a manteiga porque ela não libera nenhum sabor no recheio. A manteiga não é para dar sabor nem para dar brilho. Ela só é para ajudar a evitar de queimar o fundo da panela, tá? Ela ajuda muito nisso. Mas como eu estou utilizando uma panela mais grossa, eu não preciso. Então é só o leite condensado e o creme de leite, tá, gente? Então eu vou levar ao fogo essa mistura agora e vou mexer até chegar no ponto de recheio. E eu vou mostrar para vocês qual é esse ponto ideal, tá? Vamos lá? Retomando aqui, pessoal, já tô aqui no meu fogão. Vou ligar. Vou botar em fogo médio, tá? E aqui eu vou ficar mexendo o meu recheio até chegar no ponto de recheio. Vocês sabem qual é o ponto certo do recheio? Para que fique firme, para que não vaze do bolo. É quando a gente levanta a colher e ele cai em pedaços da colher ou da espátula que você estiver mexendo, tá? Eu vou mostrar para vocês bem certinho qual é esse ponto, tá? Então aqui agora, como eu coloquei 2 leite condensado, 2 creme de leite, que é uma receita dupla, né, que eu gosto de falar, eu vou ficar aqui em torno de uns 15 minutos a 20 minutos mexendo até chegar no ponto certo, tá? Uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar, Mahara, posso fazer em maior quantidade? Eu não indico muito, tá, gente? Eu indico no máximo 3 e 3, tá? O ideal ainda é que nem eu tô fazendo aqui, 2 e 2, tá? Que daí evita do recheio queimar, evita de ficar amarelado, porque passou tempo demais no fogo mexendo, né? Então, o mais certo é de 2 em 2, mas em último caso, se você tem um bolo maior, né, para não fazer 2 vezes, pode fazer 3 e 3, tá? Agora aqui a gente vai ficar mexendo. Eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito longo. Quando estiver chegando no ponto de recheio, eu vou voltar para mostrar exatamente como é que é esse ponto, para vocês nunca mais errar o ponto dos recheios de vocês, tá bom? Bom, pessoal, retomando aqui, já começou a borbulhar bastante o nosso recheio, então já tá no ponto certo, que é aquele que eu já expliquei para vocês. Levanta a colher e o recheio cai em pedaços, ó, vai caindo um pedaço, outro pedaço, tá? Esse é o ponto certo do recheio, ó. A importância também de usar uma colher de espátula, ó. Não queima no fundo da panela, ó. Levanta a colher e cai em pedaços, ó. Vai caindo em pedaços, tá? Esse é o ponto correto, então, do nosso recheio. Chegando nesse ponto, você não vai ter problemas, tá? Eu vou desligar aqui e volto com vocês lá na minha bancada. Voltando, então, pessoal, nosso recheio base branco pronto, que é o brigadeiro branco, né? Olha a textura. Maravilhoso. Gente, a partir daqui, então, vocês podem fazer o recheio que vocês quiserem. Esse recheio base branco, que é o brigadeiro branco tradicional, ele combina com tudo, tá? Eu vou fazer aqui 2 demonstrações para vocês. Vou botar esse aqui para cá. Do que vocês podem fazer com este recheio, tá? Vocês podem colocar negresco, aqui é o pacote inteiro, R$ 29,90. Vem 1 quilo de negresco já picadinha, tá, gente? Só o biscoito. Porque muitas vezes comprar o biscoito Oreo, que é maravilhoso também, os dois são maravilhosos, tá? Então, comprar o biscoito Oreo, o que acontece? A gente acaba tendo que desperdiçar o recheio ou usar o recheio para outra coisa. Mas tem muita gente que não gosta de comer só o recheio, então acaba desperdiçando por causa do biscoito em si, né? Então, esse pacote aqui vale super a pena da Negresco, tá? Vocês vão conseguir fazer muito recheio com ele vai render muito. Dá para usar para tudo, para fazer os recheios, para os bolos, ovos de Páscoa, trufas. O que vocês quiserem dá para fazer, tá, gente? Dá para triturar mais e fazer para enrolar brigadeiro. Então, vale muito a pena. Vocês podem colocar ele no brigadeiro branco, tá? No brigadeiro base. Vocês podem picar morangos
e colocar no brigadeiro branco, que é um dos meus preferidos, fica divino. Ou vocês podem saborizar diretamente na hora de levar ao fogo com os pozinhos saborizantes, que eu sempre falo para vocês, mas quase nunca eu tenho eles para mostrar, que é o pó saborizante da Mavalério, tá, gente? No pozinho, gente, vem escrito, ó, para adição em mousses, tortas, cremes, sorvetes e bolos, ou seja, ele é um pó específico para saborizar, tá, gente? As sobremesas, os recheios, os mousses, cremes, tudo. Então, ele é para isso. Porque tem muita gente que pergunta, posso usar o pozinho do Tang? Posso usar o pozinho de gelatina? Gente, usem o pozinho saborizante mesmo, que ele é próprio para isso. Tem de todos os sabores e o preço é muito em conta. Esse daqui custou R$7, tá? E rende muito, ele é muito forte. Então, vocês vão colocar uma colher de sopa, 2 colherinhas de sopa para todo esse recheio aqui, mais ou menos. Então, super vale a pena, tem de limão, tem de tudo quanto é sabor. Se você não quiser usar o pó saborizante, você quiser um sabor mais natural, tem as pastas saborizantes, que eu também já mostrei para vocês. Elas são mais caras, mas elas são mais concentradas também no sabor, tá? Então, a partir desse recheio branco, vocês podem criar o recheio no sabor que vocês quiserem, tá, gente? Botem isso na cabeça de vocês, que daqui pode sair vários recheios. A gente poderia ter triturado paçoquinha e colocado junto. A gente poderia ter adicionado doce de leite. A gente poderia adicionar amendoim. É inúmeros. Cacau para fazer um brigadeiro branco. Então, é inúmeros, né, as possibilidades deste recheio, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou separar ele, vou colocar aqui em 2 cambuquinhas para mostrar para vocês como é que vai ficar com o negresco. Bom, pessoal, separei um pouquinho o nosso brigadeiro branco aqui, vou colocar a outra parte aqui. Ele tá quentinho ainda, mas ele vai esfriar e vai ficar até numa consistência boa para trabalhar com bico, tá? Tô entregando um dos melhores recheios para vocês, pelo menos o mais fácil de se trabalhar, o que vocês vão conseguir aproveitar mais, tá? Então, vou deixar um pouquinho do branco aqui, caso a gente queira criar algum outro sabor. Deixar separado. E aqui a gente pode criar vários sabores. Eu vou mostrar para vocês depois de pertinho. Eu vou cortar aqui um pouco. E vou colocar aqui para mostrar para vocês. Pessoal, coloquei aqui. Coloquei um pouquinho de negresco e vou misturar para ver qual proporção eu preciso colocar. O ideal é esperar esfriar mais um pouquinho, mas como eu já quero mostrar para vocês, vou colocar mais. Isso daqui é muito prático, gente, super vale a pena. E os clientes de vocês vão amar. Ó, olha que delícia. Imagina comer, gente, isso aqui no meio de um bolo, de uma torta, até mesmo de uma sobremesa. Olha. Então aqui a gente tem um. Tem que esperar ele firmar. Vou colocar mais um pouquinho. E assim, eu tô entregando o pulo do gato para vocês criarem diversas opções de recheios, partindo dessa base de recheio aqui que eu ensinei a vocês, tá? Olha, gente, aqui tem um pronto. Agora eu vou cortar alguns morangos. Eles são lavadinhos, mas eu não vou usar o cabinho. Cortar em pedaços mais grandes. Isso é outro segredo que eu vou entregar agora para vocês. Pro morango soltar menos água, corte ele em pedaços mais graúdos. É assim que o morango solta menos água, tá, gente? Também lavando ele e colocando para secar também vai ajudar.
Porque tem muita gente que tem medo de fazer o recheio com morango porque ele solta água, né? Mas é da natureza do morango soltar água. Ele vai soltar água, de qualquer maneira. Então, mas a gente pode, né, diminuir isso, né? Diminuir essa água. Então, você pode lavar, deixar escorrendo no papel toalha por 1 hora, mais ou menos, 40 minutos. Ou você pode cortar ele em pedaços bem graúdos, para ele soltar menos água. Coloquei aqui. Esse aqui é um dos meus preferidos. E vou misturar. Gente, isso aqui, os meus clientes iam à loucura com esse recheio aqui quando eu fazia. Brigadeiro branco, assim, tradicional, né? A base, com muito morango por cima, assim, misturado. Ah, eu vendia muito. Deixa eu colocar mais aqui. Fartura, tá, gente? Lembrem-se disso quando vocês forem começar a trabalhar com bolo. Fartura. Não tem como não segurar um cliente, como não fidelizar um cliente, se você for uma pessoa generosa para rechear um bolo, uma torta, tá? Então, seja generosa ou generoso quando o assunto for rechear. Olha, gente. Eu vou aproximar a câmera para vocês terem uma ideia do que eu tô fazendo aqui, para vocês poderem fazer igualzinho aí, tá? Então, eu vou aproximar a câmera agora e mostro para vocês. Olha, gente, aqui tá o que a gente colocou o negresco. Olha, que coisa mais maravilhosa. Ele aqui tá mais molinho ainda, mas aí vai ficar mais firme ainda, mas olha. Esse óleo, ele é bem firme, então, como vocês vão colocar no brigadeiro já friozinho para misturar, ele vai continuar crocante no bolo, na torta. Olha. Aqui tá o de negresco e aqui tá o maravilhoso de morango. Gente, esse aqui os clientes piram, olha. Dá vontade de comer até assim, né? Só o brigadeiro branco. Olha que coisa mais maravilhosa. Ó. Isso aqui, vocês vão fidelizar muito o cliente. Olha a coisa mais linda. Então, gente, a partir desse recheio base branco, vocês podem criar o recheio que vocês quiserem. Aqui eu misturei o morango, misturei o biscoito da Negresco, mas poderia utilizar, como eu falei para vocês, o pozinho da Mavalério. Esse pozinho da Mavalério, muitos me perguntam, quando é o pó saborizante, você pode levar ao fogo junto. Na hora que você levar ao fogo, você já coloca também 1 colher ou 2 colheres de sopa desse pó de sobremesa aqui, tá, gente? Aí vai ficar rosa, se for de limão ele vai ficar branquinho, um pouquinho verdinho, tá? Então, a partir do recheio branco, né? Aqui, nosso recheio branco, olha. Vocês podem criar diversos recheios. Só essa videoaula aqui, só esse recheio, já seria suficiente para vocês brilhar e arrebentar vendendo bolo, fazendo novos recheios aí na cidade de vocês, tá? Ó. Então era isso. Eu vou voltar com a câmera para o lugar normal para conversar mais um pouquinho com vocês. Bom, pessoal, voltando aqui então, quero saber o que vocês acharam dessa videoaula, desse recheio base. É ou não é a 8ª maravilha do mundo, gente? Vocês podem fazer o que vocês quiserem com esse recheio. Com biscoito, com fruta, com pó saborizante, com pasta saborizante. Poderia ser outra fruta, poderia ser outro chocolate picado aqui no meio. E as possibilidades são infinitas. Vai da criatividade de vocês agora. Eu já dei o caminho das pedras para vocês criar sabores maravilhosos de recheio a partir dessa base aqui. Então, eu espero que vocês coloquem em prática, façam diferentes desses meus, ou iguais até, que se vocês quiserem. A nossa videoaula fica por aqui. Nós temos mais 2 videoaulas desse super curso gratuito, Recheios de Sucesso. Lembrando, gente, muito importante, lembrando que a nossa próxima videoaula é do nosso recheio de Alpino, meu recheio preferido, o melhor recheio do mundo, eu diria. Então, não perca. Vejo vocês na nossa próxima videoaula.